Logo no começo da história, a protagonista está pedindo o divórcio. Seu marido não consegue entender o que ela está dizendo, e nem os empregados que estavam presentes no local. Logo em seguida, a protagonista diz que ele nunca amou de verdade, que o casamento deles foi apenas um arranjo feito pelas famílias. Ela fala isso, e ao mesmo tempo, não consegue olhar nos olhos do marido. Diz que é melhor eles se divorciarem, mas, enquanto fala também se sente mal. Ela diz: pode ter certeza que não vou mais te incomodar e eu juro. Juro que nunca mais vamos nos ver. Logo depois, ele responde: querida. Ela responde com um sim, esperando o que ele iria dizer, mas, quando olha para o rosto dele, ele estava chorando muito, perguntando por que ela estava dizendo coisas assim. Ela fica surpresa ao ver as lágrimas dele. Ele pergunta se fez algo errado, se a magoou. Diz que, se ela quiser algo ele fará. Quer que eu me ajoelhe? Eu me ajoelho. É o meu rosto. Você não gosta dele. Juro que uso uma máscara para sempre. Qualquer coisa, por favor. Ele dizia isso chorando sem parar. Suplicava e implorava para não ser abandonado. Ela ficou sem entender o motivo de ele estar fazendo aquilo. E pensa, ele não deveria amar a Arya. Voltamos um pouco no tempo. Quando a protagonista estava acordando, pelo visto, ela não era a dona original do corpo em que estava, e sim uma reencarnada. Ela se levanta da cama, e vai se olhar no espelho. Nota que seu rosto é bochechudo, e cheio de sardas, cabelos cor de cenoura todos cacheados, olhos de um tom verde azulado, mais escuros e opacos. Ela fica se perguntando, que vida exaustiva deve ter tido. Logo depois, ela explica que aquela era uma das histórias que gostava de ler, chamada O Desejo da Santa. A história era a seguinte: Arya, cuja única qualidade era sua beleza estonteante, descobre que é a verdadeira santa, reconhecida por seus poderes. Ela vai para a capital imperial. Lá, conhece muitas pessoas, e usa seus dons para salvar todos que estão em perigo. E no meio de tudo isso, ela se envolve com o protagonista masculino, o príncipe herdeiro do império, Sylvester. O problema é que, mesmo sendo príncipe, Sylvester estava em uma situação muito delicada. Ele precisava esconder a todo custo que era amaldiçoado, para não ser morto pelos inimigos políticos. Isso até conhecer Arya. Com a ajuda da Santa, ele finalmente conseguiu reverter a maldição, e começou a virar o jogo, superando um obstáculo de cada vez. A protagonista acha que havia alguns detalhes bem peculiares na história, como o segundo protagonista, o Duque do Norte, Benjamin Fettol. O homem de cabelos castanhos era completamente diferente do príncipe. Tinha uma personalidade totalmente oposta ao Duque Frio do Norte. Mas ela não entendia por que a autora fez um personagem com essa personalidade casado. E se pergunta, será que a autora era viciada em novelas de corno? Mesmo que fosse um casamento de fachada, ela ainda não conseguia entender. Mas no fim, ela diz que nada disso importava, e que ainda estava presa ali, sentindo que, a cada dia que passava, estava se tornando a antiga dona do corpo. Suas empregadas, vendo que ela estava perdida em pensamento, perguntam se não queria o prato de comida que mais gostava, ou talvez um pouco do chá especial que havia acabado de chegar. A protagonista responde que não precisava, que estava bem. Em seus pensamentos, ela diz que ficou tão deprimida que não saiu do quarto, e todos estavam com medo de deixá-la chateada. Ela se sente mal por isso, e pensa, ser paparicada morar numa mansão enorme. O que será que aconteceu com a verdadeira Grace? Logo após pensar isso, ela diz para as empregadas que vai dar uma caminhada e tomar um ar fresco. As empregadas ficam felizes com as palavras dela e a acompanham animadas. Mas no caminho, uma delas comenta que, primeiro, ela precisa tomar um banho. A protagonista se olha no espelho e lembra que, na vida passada, passou seus últimos dias presa em uma cama. Ela pensa consigo mesma, mesmo esse corpo não sendo considerado bonito, ainda é uma bênção poder se movimentar com as próprias pernas. Logo depois, as empregadas percebem que ela olhava demais para o espelho, e perguntam se quer que o tirem dali, mas a protagonista diz que pode deixar, que nem acha ela tão feia assim. A Grace original, por algum motivo, se odiava a um nível absurdo. Agora esse sentimento ficou impregnado no corpo, e essas ideias horríveis simplesmente surgem do nada, para me atormentar. As empregadas logo perguntam se ela não quer ajuda para tomar banho, mas a protagonista recusa balançando a cabeça. Ela pensa que ser banhada por outras pessoas é muito estranho, e agradece o fato de a antiga dona do corpo não gostar disso. Logo depois, as empregadas elogiam-na, e dizem que, depois de tanto tempo, esse passeio tem que ser especial, mas a protagonista pensa que os vestidos eram muito sem graça. Porém,
como elas escolheram com tanto carinho. Deixou pra lá. Ela estava nervosa, por ter que sair depois de tanto tempo presa em seu quarto. Todos, ao vê-la, ficaram surpresos. Ela pensa sobre o fato de a antiga Grace ter sido uma reclusa, e como isso piorou tudo. Por isso todos a encaravam. Logo depois, ela já estava em seu jardim, e diz que era muito mais bonito de perto. As empregadas comentam que o noivo dela tinha bom gosto para plantas, que mandou plantar cada uma, para que sua esposa se admirasse da sacada. Mas a protagonista pensa que sabe muito bem a situação que tinha naquela casa. Logo depois de pensar isso, ela escuta passos. Se vira, e vê um homem de cabelos castanhos, e olhos verdes como uma floresta exuberante. Ele diz, que surpresa agradável vê-la aqui fora. Ela responde, não deveria ter vindo. Ele responde, de forma alguma, é que fiquei preocupado. Ela pensa, preocupado? Sei. E lá estava eu, uma personagem tão insignificante que sequer foi mencionada na novela. A esposa do segundo protagonista, Grace Felton. Grace Felton, nascida como Grace Lindley, a mulher escolhida para frear o crescimento da poderosa família Felton, a mulher na qual a protagonista reencarnou. A protagonista explica que, na história original, a família Lindley era completamente insignificante, tão sem poder, que um casamento com uma família ducal seria praticamente impossível. Mesmo assim, essa mesma Grace se casou com Benjamin Felton, depois de se encontrarem apenas 3 vezes, e um tempo depois ela simplesmente desapareceu da alta sociedade. Mas a protagonista sabia, Grace não desapareceu porque gostava de se isolar. Ela diz, em pensamento, que se fosse apenas o caso de não se darem bem, estaria tudo bem, mas o verdadeiro motivo era outro. Na novela, Grace morreria repentinamente de uma doença desconhecida, e a protagonista suspeita que foi o próprio marido quem a matou. Sua morte estava predestinada e isso a deixava com medo. O marido, vendo ela tremendo e encolhida, toca em seu ombro. Assustada, ela dá um tapa em sua mão. Benjamin, confuso, pergunta se havia acontecido algo. Ela nega, mas ele insiste, dizendo que a viu tremendo. Pergunta se ela estava com frio, se não queria voltar para dentro da mansão, e acrescenta que a caminhada devia ter sido cansativa. Ela responde que estava bem, mas, em seus pensamentos, ela se pergunta, por que ele se preocupa tanto comigo se ele vai me matar? Grace Felton, uma figurante, uma mulher quase nunca mencionada na história. A causa da sua morte foi descrita apenas por seu marido, que alegou que ela havia morrido de doença. Mas depois da morte dela, Benjamin começou a perder o controle. A máscara do homem gentil se quebrou, e ele revelou-se o grande vilão oculto da história. Ele sequestrou e tentou matar a protagonista da novela, levou seu plano ao extremo, enfrentou o casal principal, e no fim, morreu nos braços da santa heroína da história. Suas últimas palavras foram, eu só queria ser feliz com você, meu amor. A protagonista fica em silêncio, refletindo, ele era doente de amor pela santa, chegando ao ponto de matar a própria esposa. Mas mesmo assim, na história original nunca foi dito claramente que ele era o assassino. Ainda assim, ela sabia que foi ele, porque ele era seu personagem favorito. Sim, o seu queridinho na novela. Ela o adorava por sempre falar da esposa para a santa, com tanto carinho. Adorava aquele lado gentil de Benjamin, mas agora sabia que tudo era uma fachada, e que ele nunca a amou de verdade. Ela sente-se traída, mas entende, por que ninguém conseguiria amar uma mulher feia como ela. Mesmo sabendo de tudo, seu coração ainda acelera perto dele. Ela tenta se convencer de que não é ela que é o coração da antiga Grace reagindo. Logo, ela está de volta ao quarto. Diz que não queria ter voltado tão cedo, mas, por causa do marido a seguindo por todo o canto, não teve escolha. Não queria parecer rude, nem estragar o humor dele. Só não foi fria por medo. Medo de irritá-lo, e ele decidiu acabar com ela antes do tempo. Deitada, ela começa a se perguntar, será que realmente foi Benjamin quem me matou na história? E se foi outra pessoa? Ela tenta lembrar algo da antiga Grace. Fator número 1. Grace e Benjamin viviam como estranhos. Ele ficava na mansão principal, e ela, isolada, na ala anexa. Eles mal se cruzavam. Ela junta os pontos, pensativa. E se não foi ele? E se foi outra pessoa que me matou? Essas perguntas giravam em sua cabeça, até que sua empregada entra e pergunta se ela estava bem. Diz que parecia assustada. Pergunta se estava com frio e se queria que acendesse a lareira. A protagonista recusa, ainda absorta em seus pensamentos. Mas então ela percebe algo reconfortante. A antiga Grace não era odiada pelos empregados, e isso a alivia um pouco. Logo depois sua barriga ronca. Ela fica vermelha de vergonha. A empregada sorri e diz que vai preparar o jantar e trazê-lo ao quarto. A protagonista, animada, agradece. Ela olha para suas mãos,
Para os outros, são só mãos de uma mulher gorda, mas para mim são muito melhores que as mãos da minha antiga vida. Na vida passada morrer a qualquer instante era o esperado, mas agora ela se pergunta, será que eu realmente morri? De repente, ela ouve uma risada perto dela, um som debochado, repugnante, quase estridente. Ela vira rápido para olhar, mas não vê ninguém. Logo, a empregada entra trazendo sua refeição. Diz que trouxe algo leve e saudável. A protagonista prova e diz que está deliciosa, mas pela janela ela vê uma carruagem saindo da mansão principal, e dentro dela estava Benjamin Feto. Curiosa, ela pergunta à empregada se sabe para onde ele vai. A empregada hesita e gagueja. A protagonista percebe o nervosismo e pergunta direto, você está me vigiando? A empregada nega rapidamente, mas Grace insiste. Então você sabe para onde ele foi, não é? A empregada fica em silêncio por um instante, e então, com a voz baixa, responde, sim, eu sei para onde o Duque está indo. A empregada informa que o Duque estava indo para o canal Rondel realizar um trabalho voluntário. A protagonista então pergunta se a santa também estaria lá, e a empregada confirma que o templo participaria de um ritual de purificação para ajudar a população. A protagonista fica pensativa. Então, a santa estará lá. Ela observa o próprio reflexo na janela e, em silêncio, pensa. Quem conseguiria amar uma esposa com essa cara? Com esse cabelo todo armado? Diferente da Santa Ária? Roupas de luxo em mim parecem trapos em um porco. Esses pensamentos a atormentam. Mas antes que se perca neles, a empregada a chama, preocupada com sua palidez. Ela responde dizendo que não era nada, embora por dentro pense. Eu me deixei levar. Esses pensamentos não param. Mesmo tentando se controlar, a imagem da santa volta à mente. Lembra que no livro que leu, a autora fazia questão de descrever a beleza divina da Santa Ária. Cabelos brancos como a neve pura, olhos dourados que brilhavam como o próprio sol e uma pele de porcelana, sem uma única mancha. A santa é tudo o que eu não sou, ela pensa. Como se o destino de Benjamin fosse se apaixonar por ela. Uma regra impossível de quebrar. Tomada por uma enxurrada de pensamentos, ela decide mudar algo. Diz para a empregada que vai começar a se exercitar. Em silêncio, reflete. Mesmo perdendo peso, esse rosto continuará o mesmo. Mas pelo menos terei um corpo que possa se mover livremente. Ela se recusa a morrer sem tentar viver de verdade. O corpo era fraco, mal conseguia caminhar sem perder o fôlego. Ainda assim sorri. É um lucro. Ainda posso andar. Ela traça seus objetivos. Vai perder peso, comer menos e, o mais importante, pedir o divórcio. Seus pensamentos voltam a Benjamin e a santa. Com certeza, os dois já estão de romance. Lá no canal Rondel, de namorico no meio do povo. Preciso sair do caminho deles, diz para si mesma. Conseguir o divórcio o quanto antes e recomeçar minha vida bem longe. Só assim Benjamin não voltará a me atormentar nem tentará me apagar do mapa. Ela admite para si mesma que não tem provas de que ele foi o responsável por sua morte anterior, mas sabe que precisa aumentar suas chances de sobreviver, seja com o divórcio, com os exercícios ou com qualquer outra coisa. Ela não vai ficar parada esperando a morte chegar. A empregada pergunta surpresa. A senhora vai mesmo fazer isso? Sim, responde decidida. A partir de agora vou controlar minha dieta e me exercitar. Diante do espelho, ela diz: o básico de qualquer dieta é alimentação balanceada, rotina regrada e exercícios moderados. Olha o próprio corpo e pensa: parece que sou feita de 99% gordura. Então percebe algo. Grace não possuía roupas de ginástica, por vergonha de mostrar o corpo. Mesmo assim, pergunta à empregada se há alguma roupa mais curta, que dê liberdade de movimento. Sally, confusa, pergunta o que estava acontecendo com ela, e Grace apenas responde: se não tiver, podemos ajustar algumas que eu já tenho. Ela decide chamar o alfaiate. O de sempre? Pergunta Sally. Sim, melhor alguém que já me conheça, confirma Grace. De repente, pensamentos negativos voltam a atacá-la.
Como terei coragem de conhecer pessoas novas com esse corpo? Mas ela respira fundo. O importante é poder andar com as próprias pernas e ter saúde. Agradece à empregada e à despensa. Sozinha reflete. Desde que acordei nesse corpo, demorei muito para entender o que estava acontecendo. Assim que abri os olhos, fui inundada por pensamentos negativos e uma apatia tão forte que mal conseguia raciocinar. Fiquei dias deitada, perdida, até que meu cérebro se acostumou à depressão. E só então percebi. Esse teto não era de hospital. Com o tempo, entendeu que estava dentro de uma novela. Quando finalmente a ficha caiu, percebeu que precisava se mover. Ela decide. Preciso encontrar o diário da verdadeira Grace. As memórias que tem são confusas demais. Pensa que, enquanto permanecer trancada no quarto, estará segura, mas também teme que alguém descubra a verdade, que ela não é a verdadeira Grace. Tenho que achar esse diário antes que isso aconteça. Ela começa a procurar. Debaixo da cama? Não. Culpa-se por não ter procurado antes. Se eu não tivesse passado tanto tempo jogada nessa cama, talvez já tivesse resolvido isso. Mas tenta ignorar os pensamentos da antiga Grace, que continuam a perturbá-la. Vou enlouquecer se isso continuar. Decide se encorajar com palavras positivas. E então, enquanto mexe em uma das gavetas, ela encontra um anel. Ela pega o anel e analisa com atenção. Percebe que ele não é feito de joias verdadeiras, e sim de vidro. Logo depois de pensar isso, começa a sentir uma sensação ruim e a visão fica turva. Antes que tivesse alguma crise, houve batidas na porta. Era sua empregada, Sally. A protagonista não lembrava quem era Sally e pensa, quem é Sally mesmo? Logo lembra. Ah, a loira simpática. Então diz, pode entrar. A empregada entra e fala, Milady, trouxe o seu remédio. Grace pensa confusa. Remédio? Como assim? Quando ia perguntar, lembra que não pode dizer nada, senão iam achar estranho. Então disfarça. Acho que estava com a cabeça nas nuvens e esqueci dele. Ela agradece, e Sally fica até emocionada. Logo depois, Sally diz, o Duque também ficou preocupado, Milady. Disse que a senhora não estava tomando o remédio direito. Grace pensa, o Benjamin, preocupado comigo? Ela começa a desconfiar se há algo errado nesse remédio. Então pergunta, Sally, você sabe para que serve esse remédio? Não, senhora. Só sei que é para a sua saúde. Responde a empregada. Grace pensa, para minha saúde? Como posso acreditar nisso? E se for justamente o contrário? Grace pede. Sally, pode mandar um recado para o Duque. Diga que peço desculpas por tê-lo preocupado. Sim, milady, responde a empregada saindo do quarto. Logo depois que Sally sai, Grace pega os remédios e os esconde em um lugar seguro. Ela pensa, a antiga Grace morreu de uma doença misteriosa. E esse remédio era o principal suspeito. Será que o plano era me matar aos poucos? Fica um bom tempo pensando, mas suspira. Ficar pensando nisso não vai mudar nada. Vou continuar com meu plano por enquanto. Mais tarde, Grace vai até a cozinha para resolver um dos objetivos do seu plano. Ela come uma salada que pediu para preparar, mas pensa, a salada é boa, mas não sustenta. Quero emagrecer, então vou continuar firme. Um tempo depois, a empregada comenta. Seu rosto está mais bonito esses dias, milady. Grace responde. Jura? Que alívio! Parece que o truque de beber mais água está funcionando. Sally pergunta curiosa. Beber água melhora mesmo o rosto? Não sei direito, só ouvi falar. Responde Grace, mas em pensamentos diz. Nem conheço gente para ouvir falar de nada. Grace pergunta. Sally, o alfaiate vem hoje? Sim, milady, depois do almoço. Ela então pede. Sirva um chá e alguns biscoitos, mas logo pensa. Biscoito é carboidrato puro. Vai me engordar. Por outro lado, não posso parecer má anfitriã. Minha fama já é gorda, preguiçosa, incompetente. Se ainda for mesquinha com o alfaiate, ela então decide. Sirva o que tiver de melhor e mande uma carta dizendo que eu não vou comer nada. A empregada confirma.
Mais tarde, o alfaiate chega e cumprimenta Grace, trazendo o catálogo com as tendências. Ela olha e pensa: qual será a moda agora? Para em um modelo e diz que gostou. O alfaiate diz: Duquesa, com todo o respeito, se me permite ser franco, esse vestido não ficaria bem na senhora. Por que não? Pergunta Grace. A condessa Corditon encomendou um igual. Seria uma pena se a senhora virasse motivo de piada. É chamativo demais. Talvez algo mais discreto fosse melhor. Afinal, sardas no corpo de uma dama são uma grande imperfeição. Sally fica furiosa, mas Grace pede que ela deixe pra lá. Grace pensa: em outras palavras, esse imbecil quer briga comigo? Seus pensamentos tentam desanimá-la, mas ela pensa: a vontade de colocar esse alfaiate no lugar dele é maior. Ela então diz: que mau gosto! O alfaiate, sem entender, diz: o quê? Não entendi o que a senhora... Antes que termine, Grace completa: disse que tudo isso aqui é de um gosto pavoroso. O alfaiate ri da Grace. Você fala isso por falta de conhecimento na área. Grace pergunta: e o que eu não sei exatamente? Gostaria que me explicasse de forma clara o que não sei. Ele, debochado, responde: pelo fato de estar reclusa na mansão, é normal não saber. A moda deste ano simplesmente não foi feita para o corpo da senhora. Antes dele terminar, Grace interrompe. Sally, você sempre vai à cidade, certo? Pode me fazer um favor? Sally responde. Claro, senhora. Grace continua, refutando o alfaiate. Pelo visto, viver isolada me deixou sem noção alguma. Acho que vou precisar dos seus olhos, Sally. Só queria encomendar uma roupa confortável para o dia a dia. Grace continua. Eu até tinha gostado de um dos vestidos, sabe? Mas o alfaiate disse que não serve para um corpo como o meu. Ele tenta protestar. Duquesa! Jamais! Acontece que... Sally o interrompe, firme. Cale-se. A duquesa ainda estava falando. Lembre-se, você está na casa dos Felton. Grace pensa. Sally é uma plebeia. Espero que isso não a complique. Mas na novela, era assim que Arya reagia quando desrespeitada. Não sei se vai funcionar comigo, mas é minha única estratégia. Ela diz: acho que será melhor chamarmos um novo alfaiate. Preciso de um tipo de roupa completamente diferente. Sally sorri. Pode deixar. Providenciarei imediatamente. O alfaiate implora. Duquesa, por favor! Não pode me descartar assim? Sabe o esforço que tive para criar modelos para o seu tipo físico? Grace se levanta e responde. Não é problema meu? Ele, confuso. Como? Ela resume. Esse seu esforço foi sinceramente ridículo. Por que deveria levar isso em conta? Grace continua. O Duque não deve lhe pagar pouco. Explique por que devo ser compreensiva se sua competência não combina com o que recebe. O alfaiate fica cerrando os punhos. Grace sai do quarto. Sem resposta? Imaginei. Passar bem. No quarto ao lado, Grace pensa se foi pesada demais em cortar o sustento do alfaiate. Conclui que não fez nada de errado. Ele começou. Ela lembra sua promessa. Ter pulso firme, entrar em forma, conseguir o divórcio, sair da casa e viver em paz. Cortamos para a mesa cheia de doces que o Duque preparou. Grace se pergunta por que ele se deu ao trabalho. Quanta coisa. Obrigada. Ele responde. Fiquei feliz. Pedi sobremesas da moda para que você provasse. Ela nota uma xícara. Então, o nome dessa bebida seria... Ah, você reconheceu. É o famoso café, a nova moda da estação. Grace arregala os olhos. Não se incomode. Eu aceito. Gosto de café. É sempre bom estar a par das novas tendências. Por dentro pula de alegria. O Duque sorri aliviado. Que bom que gostou, Grace pensa. Se eu não soubesse da história, cairia direitinho. Mas nem em sonhos. O Duque empurra uma fatia de bolo. Ela recusa. Comecei dieta, não posso comer carboidratos. Ele pergunta com raiva contida. Por acaso isso é pelo que o alfaiate disse? Grace corrige. Não, é pela minha própria saúde. Ela pensa no café que provou e diz.
Estar acima do peso não é bom, nem é agradável de se ver. O Duque volta ao assunto do alfaiate. Esse mesmo alfaiate foi exilado e teve todos os bens confiscados. Grace espantada. Não fazia ideia que isso aconteceu. Benjamin sorri. Pessoas como essas não chegam perto de você. Grace conhece o novo alfaiate. Educado, pálido, quase não ousa olhar nos olhos dela. Ela pensa, Benjamin só me traz alfaiates esquisitos. Deve ser obcecado pela área e nem se dá ao trabalho de escolher um decente para a esposa. Naqueles tempos, um duque chamar pessoalmente o alfaiate era gesto raro, reservado aos maridos mais apaixonados. Grace não sabia disso. Sally chega animada. Senhora, lembra daquele alfaiate exilado? Grace. Lembro, o que aconteceu? Sally. Acredita? O corpo dele foi encontrado na fronteira. Pelo jeito, o sujeito era mais podre do que parecia. Grace fica confusa. Sally comenta. Sei que está de dieta, mas um dia merece comemorar com um belo filé, não acha? Grace fica desconfortável. Sally percebe e diz, me desculpe, senhora. Esqueci que a senhora não gosta dessas conversas. Grace pensa. Ela acha que eu sou uma bonequinha frágil? Não gostei. Grace diz que precisa de ar fresco. Quero dar uma volta, Sally. Vou pegar suas roupas de passeio. Grace, já vestida. Mais leve, confortável, nada a reclamar da roupa. Benjamin aparece. Querida, nos encontramos de novo. Que coincidência! Grace pensa. Coincidência? Estamos nos vendo o tempo todo. Mas ela diz, você também saiu para aproveitar o dia? Benjamin responde, dia agradável para caminhar. Quero plantar novas mudas no jardim. Sempre adorou pêssegos, né? Que tal um pessegueiro aqui? Grace diz, pêssegos. Uma torta seria melhor. Ele sorri, mas Grace explica. Não posso comer nada dessas coisas, já que estou de dieta. Ele pergunta sobre flores. Gosta de alguma? Grace responde. Sim, mas não conheço muitas. Nem sei diferenciar uma da outra. Ele responde olhando baixo. Entendo. Não tinha pensado nisso. Sally, logo atrás deles, pensa, irritada. Por que ficam tão distantes? Será que não percebem que estão pisando na bola? Logo cortamos para o quarto de Grace. Grace, no quarto, percebe roupas mais folgadas. Pelo visto, emagreci mesmo. Controle da alimentação já dá resultados. Grace pensa. Mais uns 7, 8 quilos e peço o divórcio. Hoje não posso falhar. Preciso caminhar. Ela sai para sua caminhada. Ela vê placas nas flores. Então diz, será que ele... Sally confirma. Sim, senhora. O Duque pediu que o jardineiro colocasse placas de identificação. Grace pensa. Só porque eu disse que não sabia os nomes? Isso vai bem além de uma gentileza. Logo após, as vozes malignas começam a atormentar. Sally pergunta se ela está bem e diz, está tremendo muito, está com frio? Grace responde, um pouco. Podemos entrar agora. Um tempo depois, Grace estava em seu quarto. Grace pensa, um dia sem ver ele e já sinto falta. Sally cuida dela. Está abatida. Grace, abatida? Deve ser efeito da dieta. Prefiro me movimentar. Ficar no quarto me deixa deprimida. Grace decide ir à biblioteca. Pode me levar um chá quente? Sally confirma. Grace pensa. Talvez o diário esteja lá. Seria mais fácil se eu não lembrasse de nada. Mas tenho memórias parciais. Flashes da vida da Grace. Ela chega à biblioteca. Está diferente. Janelas limpas, bem cuidadas. Vista para a mansão principal. Não gostei disso. Sally chega. Desculpe a demora, seu chá está servido. Grace pede. Deixe na mesa. Grace pergunta. Que tipo de chá é esse? Sally responde. Chá de flores, nova moda na nobreza. Sobremesas de flores também estão na moda. Grace recusa. Estou de dieta, não quero sobremesas. Pode se retirar, ficarei até o jantar. Logo após, Grace começa a procurar o diário. Lembrei que podia estar na janela, sofá ou escrivaninha. Nada na janela, nada no sofá. Por que não está aqui?
Ela bate na escrivaninha com frustração e aciona um sistema secreto. Ela olha para dentro do compartimento escondido, encontra o diário que estava escondido. Ela pensa. A antiga Grace não escrevia muito. Ela diz: parece mais um caderno de anotações do que um diário. É melhor que nada. Ela pensa. Algumas coisas era melhor não ter lido. No diário, ela lê que a antiga Grace queria muito ter um filho, mas por vários problemas, ela hesitava. Ela diz: a antiga Grace falou para o Benjamin sobre ter um filho, mas quando viu o olhar de desprezo dele, se arrependeu. Ah, desculpa, não vou mais tocar no assunto. Ela pensa. O olhar de desprezo de Benjamin me deixou magoada, muito triste. Ela continua. Ele não queria ter um filho comigo, mas se deu ao trabalho de decorar a biblioteca do meu jeito. Ela larga o diário, começa a chorar e diz: não gosto nada disso. Quanto mais acesso às memórias da Grace sobre ele, mais percebo que, em meio à sua gentileza, não existe amor. Ela pensa. Em maio há tantas histórias de transmigração. Será que agora que sou eu ele pode me amar? Ela continua. Era o que eu pensava, mas me enganei. Ela pensa. Meus sentimentos foram bagunçados pelos sentimentos da antiga Grace. Agora estou confusa. Mas tenho certeza, Benjamin não me ama. Estou no fundo do poço. Um tempo depois, Grace está deprimida em sua cama. As empregadas falam. A senhora continua tão deprimida? A empregada para Sally. Não está na hora do plano de emergência? Sally confirma e diz. Senhora, haverá um festival na vila. O que acha de irmos dar uma olhada? Grace não responde. Sally continua. É um baile de máscara. Todo mundo de capa, de máscara. Vendem tantas coisas bonitas. Podemos levar guardas para segurança. E sei que a senhora está de dieta, mas há muita comida gostosa. Grace olha para Sally com cara de choro. Sally insiste. Que tal abrir uma exceção e comer algo gostoso nesse dia, senhora? Sally começa a chorar, tentando animar Grace. Você mal tem comido. Grace pensa. Por que vocês são tão gentis comigo? Talvez seja melhor assim, morrer afogada nessa gentileza sem desconfiar de ninguém. Antes de terminar, Sally começa a soluçar. Grace percebe e pergunta. Sally, por que tá chorando? Sally responde com voz trêmula. A senhora parece mal, e me sinto triste por não conseguir ajudar. Grace pede. Não fale isso, você me ajuda muito, é que minha cabeça tá uma bagunça. Ela pede perdão. Me perdoe, Sally, às vezes me perco nos pensamentos e não vejo o que tá na frente. Grace chama Sally para comer. Sally, ainda com lágrimas, diz. Vou pedir para prepararem uma sopa. Prefere consomé ou potage? Grace responde. O consomé não demora para ser preparado? Sally explica. O chefe prepara uma remessa todos os dias. Deixa pronta para a senhora tomar sempre que desejar. Grace pensa. Todos os dias, só para mim. Ela pede desculpas novamente. Sally pergunta se Grace quer tomar banho antes da sopa. Grace confirma. Grace sai da cama, se limpa e devora a sopa. A missão do Comitê Salvem a Duquesa foi concluída. Um tempo depois, Grace, deitada, pensa. Lendo novamente, percebo algo estranho nas palavras. No diário dizia, resolvi tentar escrever um diário como me foi sugerido. Ela pensa. Sugerido? Quem recomendou isso para ela? Quem deve ser? Folheando, encontra um registro de rotina que não lembrava ter feito desde que veio parar nesse corpo. Ela pensa sobre não conseguir lembrar das memórias da antiga Grace. Achava que era pela transmigração, mas sente que há mais por trás disso. Logo, uma pedrinha bate em sua janela. Ela percebe e vai olhar. Olhando para baixo, vê o Duque sorrindo. Ele acena. Ela percebe que ele a viu, abre a janela e responde. Duque, aconteceu alguma coisa? Ele coloca a mão na testa e diz. Querida, vejo que ainda não foi dormir. Ela responde calma. E se eu já estivesse dormindo? Não era mais fácil pedir ao mordomo ou simplesmente ter vindo até aqui? Ele responde. Ah, não tenho permissão para entrar na ala anexa,
A pedrinha era pequena, barulho sutil, só para chamar a atenção. Ele acrescenta, desconfortável. Mas isso soa como desculpa, não é? A verdade é que a culpa foi minha. Notei que não tem saído para caminhar e fiquei aflito. Ela apoia o cotovelo na varanda e pensa. É mesmo? Não saí para caminhar porque estava deprimida. Ela pergunta. Como assim você não tem permissão para entrar na ala anexa? Ele mexe as mãos tremendo. A ala anexa é seu domínio privado. Ninguém de fora pode entrar, nem eu, a menos que você permita. Ela pensa. O quê? Então tá me dizendo que eu te proibi de entrar nos meus aposentos?